Vamos agora analisar a situação atual da Rússia e da Ucrânia, comparando-as em 6 categorias distintas: dados básicos, geografia, população, economia, militar e outros aspectos aleatórios. Começando com informações básicas, a Ucrânia, situada na Europa Oriental, foi estabelecida em 24 de agosto de 1991. O presidente atual é Volodymyr Zelensky, membro do Partido Servo do Povo. Por outro lado, a Rússia, também localizada na Europa Oriental, se estende pela Ásia e foi fundada em 25 de dezembro de 1991. O presidente atual é Vladimir Putin, vinculado ao Partido Rússia Unida. Embora as relações entre as duas nações sejam tensas, é importante notar que ambas foram parte das 15 repúblicas socialistas da antiga União Soviética. Além disso, a Rússia abrigava a capital soviética e possui uma grande parte das terras e população do país. Marcos famosos russos incluem a Catedral de São Basílio, o Palácio de Inverno e o Kremlin, enquanto a Ucrânia é conhecida por monumentos como o da Pátria, a Catedral de Santa Sofia e Chernobyl. O animal nacional da Rússia é o urso pardo da Eurásia, com uma população de mais de 100 mil em todo o país, enquanto o animal nacional da Ucrânia é a cegonha. Os girassóis e o bós também são símbolos comuns na Ucrânia, representados em sua bandeira, que simboliza um campo de trigo sob um céu azul. Por outro lado, a bandeira russa, usada desde o século XVII, foi originalmente inspirada na tricolor holandesa. A Rússia é conhecida por sua vastidão impressionante, sendo apenas um pouco menor que a América do Sul e aproximadamente 70 vezes maior que o Reino Unido. De fato, seria possível acomodar cerca de 34,9 milhões de vezes a cidade do Vaticano dentro dos limites da Rússia, tornando-a indiscutivelmente o maior país do mundo, superando os Estados Unidos em território. Enquanto isso, a Ucrânia, embora seja o maior país inteiramente europeu e o 45º maior do mundo, ainda poderia ser incluída na Rússia aproximadamente 28 vezes. Para uma comparação visual, se a Rússia fosse sobreposta em diferentes regiões do globo, ela seria tão grande quanto a África, América do Norte, América do Sul e Oceania. Essas duas nações compartilham uma fronteira de 2.295 quilômetros de extensão. Outra curiosidade sobre a Rússia é que sua divisão administrativa é complexa, com 46 oblas, 21 repúblicas, 9 krais, 4 distritos autônomos, 2 cidades federais e um oblast autônomo, totalizando 83 entidades federais. Essas se estendem desde a fronteira com a Noruega até a Coreia do Norte. Além disso, a Rússia reivindica 6 entidades federais adicionais que são reconhecidas internacionalmente como território ucraniano, incluindo a Crimeia, Donetsk, Kherson, Luz, Sevastopol, Zaporizhzhia. Enquanto isso, a Ucrânia está dividida em 24 oblas, 2 cidades com status especial e uma república autônoma, totalizando 27 divisões administrativas. Grande parte da Rússia possui climas subárticos, densas florestas, vastas cadeias montanhosas, tundra ártica e até praias subtropicais. O rio Lena, o mais longo da Rússia, atravessa a Sibéria. Por outro lado, a maior parte da Ucrânia é bastante plana, com um clima ameno, ideal para o cultivo de culturas como cereais. A península da Crimeia, ao sul, possui um clima subtropical, enquanto ao oeste do país estão localizadas as montanhas dos Cárpatos. O rio Dnieper é o mais longo da Ucrânia, passando por cidades como Kiev, Zaporizhzhia e Donetsk antes de desaguar no Mar Negro. A Ucrânia abriga aproximadamente 41 milhões de pessoas, quase o mesmo número que a população da Califórnia. Entretanto, a Rússia é muito mais populosa, com 3,5 vezes mais habitantes, a grande maioria dos quais reside na parte europeia do país. Em termos de população, a Rússia é o 9º país mais populoso do mundo, ultrapassando o México e ficando atrás de Bangladesh, enquanto a Ucrânia ocupa a 36ª posição, à frente do Canadá e atrás do Sudão. Em 2021, a Rússia registrou uma diminuição de 0,4% em sua população, enquanto a Ucrânia apresentou uma redução de 0,8%, principalmente devido aos efeitos da guerra, que resultaram na saída de mais de 6 milhões de pessoas do país. A densidade populacional da Ucrânia é maior do que a da Rússia, com 63 pessoas por quilômetro quadrado em comparação com apenas 9 pessoas por quilômetro quadrado na Rússia. As principais cidades russas incluem Moscou, São Petersburgo enquanto as principais cidades ucranianas são Kiev e a cidade de Odessa. Quanto à linguagem,
Cerca de 67,4% dos ucranianos falam ucraniano como língua materna, 29,6% falam russo e 3% falam outros idiomas. Já na Rússia, aproximadamente 85,7% falam russo como língua materna, 3% falam tártaro e 11,3% falam outras línguas. O cristianismo é a religião predominante tanto na Rússia quanto na Ucrânia, com ambas as nações seguindo a tradição ortodoxa oriental. Além disso, a Rússia tem uma significativa população muçulmana, especialmente em regiões como o Tartaristão, Chechênia, Daguestão e Chechênia. Em termos de demografia de gênero, cerca de 54% da população russa e ucraniana são mulheres, enquanto aproximadamente 46% são homens. A idade média na Rússia é de 41,5 anos, enquanto na Ucrânia é de 45,3 anos. A expectativa de vida média é de cerca de 72 anos na Rússia e de aproximadamente 69,8 anos na Ucrânia. A moeda oficial da Rússia é o rublo russo, enquanto a da Ucrânia é a grivnia ucraniana. Um rublo russo equivale a 0,0011 centavos de dólar e hryvnia ucraniano equivale a 0,026 centavos de dólar. E um rublo russo equivale a 0,42 hryvnia ucraniano, e um hryvnia ucraniano equivale a 2,36 rublos russos. O Produto Interno Bruto, PIB, da Rússia, que atinge 1,86 trilhão de dólares, fica um pouco à frente do México, mas atrás do Canadá. Enquanto isso, o PIB da Ucrânia é de 73,49 bilhões de dólares. A economia ucraniana teve um crescimento de 3,2% em 2019 antes de enfrentar desafios significativos devido ao conflito em curso. Por outro lado, a economia russa registrou um crescimento de 2,2% desde o início da operação militar especial. A Rússia enfrentou sanções rigorosas, levando algumas empresas internacionais como Apple, IKEA, Spotify, Adidas, Coca-Cola, McDonald's e Starbucks a tecnicamente deixarem o país. No entanto, os produtos ainda estão disponíveis de outras formas, como a rede de cafeterias Café com Estrelas em vez do Starbucks. A economia ucraniana sofreu consideravelmente desde o início do conflito em 2022, com o PIB per capita diminuindo para cerca de 4.600 dólares, comparável ao do Irã e da Indonésia. Já o PIB per capita da Rússia caiu para cerca de 13.300 dólares, comparável ao da China e da Argentina em 2021. Em relação ao comércio internacional, em 2021, a Ucrânia importou 84 bilhões de dólares em bens e exportou 81 bilhões de dólares, enquanto a Rússia importou quase 380 bilhões de dólares e exportou 550 bilhões de dólares. A Ucrânia é o 50º maior importador e o 51º maior exportador do mundo, enquanto a Rússia é o 20º maior importador e o 16º maior exportador. A taxa de desemprego na Ucrânia é de 10,6%, atribuída ao conflito em curso, enquanto na Rússia é de 3,1%. O empresário Rinat Ketov, com um patrimônio líquido de 5,7 bilhões de dólares, é a pessoa mais rica da Ucrânia, enquanto Andrei Melnichenko, com um patrimônio líquido de 25 bilhões de dólares, é considerado o mais rico da Rússia. No entanto, há especulações frequentes de que o próprio Vladimir Putin seja, na verdade, a pessoa mais rica da Rússia e um dos homens mais ricos do mundo. Para entender o conflito atual, é importante revisar os eventos que o antecederam. Em 2014, a Ucrânia, incluindo a Península da Crimeia, foi invadida pela Rússia após os protestos para a União Europeia, conhecidos como a Revolução da Dignidade, que começaram em 2013. Estes protestos reuniram dezenas de milhares de participantes em resposta à decisão do então presidente pró-russo da Ucrânia, Viktor Yanukovych, de romper um tratado de associação com a UE. A destituição de Yanukovych pelo parlamento ucraniano em 22 de fevereiro de 2014 foi seguida pela invasão e ocupação subsequente da Crimeia pela Rússia, sob o pretexto de proteger a população de maioria étnica russa. Em abril do mesmo ano, grupos pró-russos tomaram prédios governamentais em Luz e Donetsk, proclamando a República Popular de Luz e a República Popular de Donetsk, dando início ao conflito armado em 21 de fevereiro de 2022. A Rússia oficialmente reconheceu ambos os estados separatistas. 3 dias depois, iniciou sua invasão total à Ucrânia. Atualmente, a Rússia possui cerca de 83 mil militares em serviço ativo, 250 mil na reserva e 250 mil paramilitares. Por outro lado, a Ucrânia conta com aproximadamente 200 mil militares em serviço ativo, 250 mil na
reserva e 50 mil paramilitares. As forças russas totalizam cerca de 1,3 milhão de membros, enquanto as forças da Ucrânia são cerca de 500 mil. Já em seu arsenal, a Rússia possui 4.100 aeronaves e 1.500 helicópteros, 12.500 tanques, 600 navios de guerra, incluindo um porta-aviões, e um grande arsenal nuclear. Em contraste, a Ucrânia possui 300 aeronaves e 100 helicópteros, 1.900 tanques e apenas 38 navios, mas a pior parte é que não possui armas nucleares. Apesar das disparidades militares, a Ucrânia conseguiu resistir à agressão russa. Desde o início do conflito, a Rússia sofreu mais de 300 mil baixas, enquanto a Ucrânia teve cerca de 200 mil baixas. A Ucrânia recebeu cerca de 233 bilhões de dólares em ajuda externa, com principais doadores como Noruega, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos e União Europeia. Seus principais aliados incluem Polônia, Estados Unidos, Reino Unido, Lituânia, Estônia e outros países ocidentais. Por outro lado, os principais aliados da Rússia são Bielorrússia, China, Irã, Eritreia, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e até mesmo a Índia. Em termos de orçamento militar, a Ucrânia tem um orçamento anual de cerca de 44 bilhões de dólares, enquanto a Rússia possui um orçamento anual de aproximadamente 86 bilhões de dólares. Em 2023, a Rússia foi classificada como tendo o segundo exército mais poderoso do mundo, enquanto a Ucrânia foi classificada como tendo o 15º exército mais forte do mundo. O aeroporto internacional Sheremetyevo de Moscou é o aeroporto mais movimentado da Rússia e o 35º mais movimentado do mundo, com quase 50 milhões de passageiros registrados em 2019. Já o aeroporto internacional Boryspil é o mais movimentado da Ucrânia, recebendo mais de 15 milhões de passageiros no mesmo ano. O canal de YouTube mais popular da Ucrânia é o Slivki Show, com mais de 20,6 milhões de assinantes, enquanto o maior canal do YouTube da Rússia é o Itmov, com 49,2 milhões de assinantes. Ambos os países compartilham estilos arquitetônicos semelhantes, com a presença marcante da arquitetura soviética em suas paisagens urbanas. Além disso, blocos residenciais de estilo soviético, conhecidos como comunalkas, são comuns em ambas as nações, caracterizando muitas áreas urbanas. Se você gostou do vídeo, deixe um like e comente, vai nos ajudar a crescer muito no YouTube. Obrigado por assistir e até a próxima. Adeus.